Thaís, sou psicóloga esportiva, sou psicóloga clínica também, sou pós-graduada em psicologia do esporte e neurociência. No momento, né, eu tô fazendo duas pós-graduação, uma em neurociência do comportamento e uma em psicologia baseada em evidências. E além de trabalhar com o poker, eu também trabalho com outras modalidades esportivas, né, como o futebol americano, o tir, o flag, a natação, paranatação, tiro esportivo e o próprio futebol. Trabalho com o poker aí há mais ou menos uns 2 anos como psicóloga. Hoje a gente vai falar de gestão emocional e autocontrole. O que falar sobre gestão emocional e autocontrole é tão importante no poker? Como toda modalidade esportiva, as emoções elas impactam, elas interferem, elas atravessam a nossa performance, a nossa atuação, o nosso jeito de atuar, o nosso jeito de fazer as coisas, né? Então, as nossas emoções naturalmente vão impactar a nossa vida. Acontece que o poker é um jogo da mente. E para os outros esportes a emoção ela já é tão importante, ela já é tão presente, imagina para o poker. Para o poker, elas ficam escancaradas. As emoções, elas impactam a performance de vocês. As emoções, elas podem impactar o fato de você querer estar presente numa aula ou não. Olha o quanto a emoção ela está presente no dia a dia de vocês. Seja para estudar, seja no início do grind, seja no warm-up, seja numa aula, seja no final do grind, seja no momento em que vocês estão com o make-up, seja no momento que vocês estão numa downswing, passando por uma downswing, seja no momento que vocês estão passando por uma upswing, porque hoje a gente vai falar sobre as emoções e a gente vai entender que as emoções, elas não são só aquilo que a gente acha ruim, mas as emoções, elas são, na verdade, muito positivas, elas são muito boas. Elas têm uma função, elas têm um porquê. O que significa a emoção? Emoção significa energia em movimento. São as suas variações químicas transportadas pelos neurônios. Qual que é a grande função das emoções? A emoção, ela comunica algo. Ela pode comunicar um perigo, ela pode comunicar que uma situação importante está para acontecer. E o que a emoção gera no nosso corpo permite que a gente reaja. A forma como a gente lida com essa emoção vai permitir que a gente reaja de uma forma positiva ou negativa. Assertiva no sentido de coerente, de acordo com o contexto, ou muitas vezes faz também com que a gente acabe se prejudicando. Essa é a grande função da emoção. Ela nos ajuda a sobreviver. E a emoção são as transformações químicas que acontecem no nosso corpo num momento de perigo que fazem, que permitem com que a gente sobreviva a uma determinada situação. Sejam de perigo, sejam de muita felicidade, seja de muita importância, mas permite com que a gente reaja. E falando de pôquer, as emoções, elas nos ajudam a performar. São muitas vezes as nossas emoções que permitem com que a gente jogue com mais afinco, jogue valorizando aquela decisão, valorizando aquele torneio, dando importância para aquele torneio, jogando no seu A-game porque você sabe a importância que aquele torneio tem, jogando no seu A-game porque você sabe os teus objetivos frente ao poker, que você tem objetivos muito claros frente ao poker. Se a gente consegue gerenciá-la de um ponto de vista positivo, coerente e assertivo, não tenham dúvida de que as emoções elas nos ajudam a performar. Mas é preciso equilíbrio. É preciso que a gente tenha equilíbrio dessa situação. A gente precisa de uma ativação. A gente precisa de estado de prontidão. O que nos gera estado de prontidão é muitas vezes o estresse, a ansiedade, a preocupação, emoções importantes para que a gente consiga desempenhar. Só que a gente está falando de um limite. Emoções elas podem e elas são positivas. Só que a gente precisa desse equilíbrio. A gente precisa de um cuidado para não passar desse limiar aqui, para a gente não acabar se passando. Pensem o grind de vocês como, para além de um dia de grind, para além de um dia de imprimir volume, é um dia também onde eu posso me conhecer melhor. Como é que eu sinto uma emoção? Como é que eu sinto raiva? Como é que eu sinto felicidade? A gente vai começar o nosso caminho emocional. A gente recebe um estímulo emocional. Pode ser através de algo que eu vi, pode ser através de algo que eu escutei, pode ser através de algo que eu senti. O estímulo visual é o primeiro passo. Ouvir muitas telas apitando é um estímulo que está chegando. Ou eu posso ver que eu estou perdendo muitas fichas. A partir do momento que você recebe o estímulo, a nossa emoção
ela é o que a gente faz na hora da reação. Então, quando eu me sinto ansioso, isso não é uma emoção. A emoção é quando eu percebo que meu batimento aumenta, quando eu percebo que eu comecei a fazer alguma cagada no grind por estar ansioso, ou do outro lado, né? Quando eu começo a sentir que eu de fato estou mais atento ao grind por estar ansioso. Emoção é a resposta emocional. O sentimento é a nossa sensação. Então percebam a diferença. Sentimento é eu sinto algo, é quando eu recebo a informação, é mais interno, e emoção é quando eu externo aquilo. Emoção é uma questão muito mais corporal, né? Uma expressão emocional. São reações orgânicas que estão acontecendo. Já o sentimento é uma experiência muito mais mental, é uma experiência emocional. É o sentir que tem algo errado. Esse é um sentimento. Ao olhar para as telas apitando, eu não vou sentir a emoção ansiedade, mas eu vou conseguir gerenciar essa ansiedade para que ela me ajude a tomar boas decisões ou ela termine de ferrar o meu grind. Eu não consigo não me importar, não ter uma emoção frente a uma bad que eu acabei de levar. Mas eu consigo gerenciar aquela emoção para entender que aquela bad é um processo natural do poker, é a natureza do jogo. Então, o que significa autocontrole? Autocontrole é um conjunto de habilidades e estratégias desenvolvidas para gerenciar, modificar ou controlar o próprio comportamento, o nosso comportamento frente às nossas emoções. Então, eu consigo controlar, né, consigo gerenciar, modificar ou controlar o meu comportamento visando objetivos de médio ou longo prazo. É você conseguir entender que talvez alguns dias sejam importantes de você parar e estudar muito mais do que você querer jogar. Valeu, pessoal. Obrigada pela participação. Valeu.